Boa noite. Olá, turma. Boa noite. Vocês estão me ouvindo ou eu tô falando baixo hoje? Olá. Hoje nós vamos responder as perguntas das caixinhas da semana. Eu decidi fazer dessa forma pra gente ver se vocês gostam. E às vezes as pessoas acabam perdendo, né, as respostas das caixinhas e perguntam novamente. Então, eu acho que dessa forma pode ficar salvo e a gente achar com mais facilidade algumas respostas para perguntas que podem ser gerais, pode ser dúvida de outras pessoas também. Então, vamos lá, eu vou ler aqui algumas perguntas que me fizeram durante a semana. Se tiverem alguma dúvida também sobre esses temas, vocês podem mandar aqui que eu vou tentar responder. E é isso. Vamos começar então. As primeiras perguntas, o tema é sobre aborto. Aborto é um tema que é muito frequente, traz muitas dúvidas e é um tema muito pouco abordado. Até porque eu sempre falo que a gravidez é um momento em que as pessoas idealizam muito, criam muitas expectativas e às vezes essas expectativas são frustradas e as perdas gestacionais sempre são difíceis para lidar, então pouco se fala sobre aborto e muitas dúvidas ficam ali na cabeça, né? As pessoas às vezes têm vergonha de perguntar sobre aborto e às vezes são maltratadas por causa disso. Então a gente tem vários relatos de mulheres que são abandonadas nas maternidades em situação de aborto, muitos julgamentos, né? Muitas pessoas acabam achando e, enfim, tendo a ideia de que foi um aborto provocado e acabam tratando mal as pacientes. Então é um assunto muito delicado e eu vou começar falando sobre ele com as perguntas que fizeram essa semana. Para quem está chegando agora, bem-vindas. Então vamos lá. A primeira pergunta é: sofri um aborto e meus. Pronto. Parece que a conexão tá meio ruim, mas vamos lá. Então, vou repetir. A primeira pergunta que fizeram, que a gente vai responder sobre aborto é: sofri um aborto e meu sangue é negativo. Devo tomar imunoglobulina ou Matergan, que é o nome da imunoglobulina, o nome da indústria farmacêutica, né, da marca? Devo tomar imunoglobulina novamente antes de engravidar? Então, pessoas que têm o grupo sanguíneo negativo, algumas vezes precisam tomar imunoglobulina para prevenir que nas próximas gestações tenham uma doença que chama doença hemolítica perinatal, que pode causar anemia no feto e algumas complicações mais graves. Hoje a gente já sabe, e isso é no Manual da Organização Mundial da Saúde, publicado em 2023, que abortos com menos de 12 semanas, independente do grupo sanguíneo da mãe, não precisa de imunoglobulina, não precisa de Matergan. Porque nessa fase ainda não se estabeleceu muito bem a circulação fetal ali, então isso não vai trazer problemas para as gestações futuras. Se o aborto for mais de 12 semanas e a pessoa tiver o grupo sanguíneo negativo, ela precisa tomar imunoglobulina até 72 horas depois desse aborto. Para a próxima gestação, não precisa tomar de novo a imunoglobulina antes de engravidar, não.
precisa de acompanhamento, né? Fazer uma consulta pré-concepcional, avaliar todo o quadro direitinho, mas não precisa repetir a imunoglobulina antes de engravidar de novo. Durante a gestação, vai precisar fazer o teste de Coombs indireto, que é um exame para saber se essa pessoa tem anticorpos ali irregulares causados aí pela imunização com o sangue que é positivo. Então, isso precisa ser avaliado durante todo o pré-natal, mensalmente, repetir o Coombs indireto, para que a gente avalie os riscos e as chances de desenvolver essa doença hemolítica perinatal, que é uma doença grave para o feto, e a gente precisa de um acompanhamento muito adequado e muito bem feito. Quando tá tudo bem, o Coombs indireto ficou negativo durante a gravidez toda, quando esse bebê nascer, vai coletar o sangue do cordão umbilical para saber o grupo sanguíneo desse bebê. E se o grupo sanguíneo desse bebê for positivo, a mãe vai precisar tomar uma nova imunoglobulina, tá? Em algumas cidades, em alguns estados, já é preconizado fazer a imunoglobulina para pessoas com grupo sanguíneo negativo e Coombs indireto negativo no pré-natal. Com 28 semanas de gravidez, fazer uma imunoglobulina para prevenir que essa imunização aconteça no parto. Caso não seja feita, não tem problema, no pós-parto, se precisar, vai fazer novamente, mesmo em quem já fez durante a gravidez. Então, esse é um assunto meio confuso mesmo, mas sobre imunoglobulina e aborto é isso. Então, abortos com menos de 12 semanas não requerem mais imunoglobulina. A próxima pergunta, que também é sobre aborto, é: gravidez química é considerado aborto espontâneo? Então, vamos lá. O que é uma gravidez química? A gravidez química, que também pouca gente sabe o que é, às vezes nunca ouviu falar, é quando a pessoa tem um teste de gravidez positivo, pode ser de farmácia ou pode ser de sangue, mas que a gente não vê gestação intrauterina, essa gestação não aparece. Então, a gente considera uma gravidez química. A gravidez clínica é quando a gente vê alguma coisa ali relacionada à gravidez, saco gestacional, com ou sem embrião dentro do útero. Então, a gravidez química é essa quando só o exame dá positivo e depois essa pessoa acaba evoluindo para uma perda dessa gravidez. Então, sim, é uma questão um pouco controversa de considerar ou não aborto, porque alguns estudos, alguns países consideram só como um atraso menstrual, mas pelo protocolo do Ministério da Saúde, a gente considera um aborto espontâneo. Gravidez química precisa ser avaliada caso tenha várias, né, de repetição, 2 ou mais, mas ainda assim é uma questão que a gente precisa ter cuidado para lidar com ela, porque ainda é controverso a forma como a gente vai tratar a investigação mesmo relacionada a essa gravidez química. A próxima pergunta também é sobre perda gestacional. Então, muito me interessou, assim, as pessoas realmente perguntarem sobre isso, porque é um assunto que, enfim, às vezes é muito difícil para as mulheres falarem sobre as perdas gestacionais. E essa pergunta também foi muito legal, que ela fala assim: é normal na primeira gestação perder o bebê com malformação? Precisa investigar? Perder o bebê não é que seja normal. Essa questão, a pergunta ficou meio difícil de interpretar porque ela não fala muito bem com quantas semanas ela perdeu esse bebê. É importante a gente definir uma coisa. Aborto e perda gestacional tardia são coisas diferentes, tá? Então, o aborto é considerado quando essa gravidez tem até 20 semanas ou o feto com 500 gramas. Acima disso é considerado parto, óbito fetal.
Então, são situações diferentes. Para aborto, principalmente os abortos com menos de 12 semanas, que são os mais frequentes, os abortos precoces, que a gente chama, que são abortos de primeiro trimestre, são os mais comuns e as principais causas são as aneuploidias. O que é isso? São complicações ali dos cromossomos, da formação dos cromossomos, que acabam levando a ter uma perda gestacional. Essa porcentagem é muito difícil de definir também, porque algumas perdas são perdas químicas, ou a pessoa nem sabia que estava grávida e sangrou depois. Então, os estudos falam que mais ou menos até 24% das gestações podem evoluir para uma perda gestacional, a um aborto, tá? Com menos de 20 semanas aí, mas a maioria deles com até 12 semanas. Quando fala de malformação, a gente precisa saber qual tipo de malformação foi essa. Se foi uma aneuploidia, se foi uma anencefalia, se foi outro tipo de malformação. Então, existem muitas causas para malformações que a gente precisa investigar, tá? Então, as principais causas de malformações gerais, assim, são infecções, né? Então, por isso que a gente precisa fazer consulta pré-concepcional para a gente investigar infecções, tratar e fazer um pré-natal de uma forma adequada, para que a gente diagnostique precocemente e trate infecções ou outras complicações que podem levar a malformações fetais. Uma das grandes situações que podem levar a malformações fetais também e perdas gestacionais é diabetes. Então, diabetes gestacional ou diabetes prévio à gravidez também são grandes fatores de risco para malformações fetais e perdas gestacionais. Então, não é lá muito comum, eu não posso te falar que é normal perder o bebê, né? Em algumas situações, quando é aborto precoce, né, até 12 semanas, a gente só começa a investigar depois do segundo aborto, nessa mesma situação, e abortos consecutivos. Mas quando é uma perda mais tardia ou quando tem alguma malformação mais grave, a gente realmente precisa investigar o que aconteceu para tratar e prevenir que isso aconteça novamente nas outras gestações. A outra pergunta também é sobre aborto. A moça disse que está com o aborto retido de 7 semanas e que ela foi orientada a aguardar o corpo expulsar. Bem, a gente vê muita coisa, né, na internet e as pessoas falam muito também, tem muitas informações baseadas em experiência pessoal ou experiência social, mitos, né? Então, quando a gente orienta a paciente que ela pode esperar o corpo dela expulsar, é porque isso é baseado em estudos. E aí, muitas vezes, essa paciente fala com alguém da família e as pessoas falam que vai apodrecer, que ela vai perder o útero e que vai dar uma infecção grave. E não é assim que as coisas acontecem. Então, os abortos precoces, como a gente falou, que são os que acontecem com menos de 12 semanas, essa moça está com 7 semanas, né? O aborto dela foi com 7 semanas. São abortos que a gente pode esperar o corpo expulsar. Algumas literaturas falam que a gente pode esperar até 30 dias a partir do diagnóstico para que o corpo da pessoa perceba que essa gravidez não evoluiu e acabe expulsando espontaneamente, tá? Essa é uma conduta que a gente pode tomar e claramente esperar traz menos risco para a saúde física dessa pessoa do que aspirar ou usar medicamentos. Mas a gente também precisa levar em consideração as questões psicológicas e sociais, porque às vezes a gente orienta que dá para esperar, mas a pessoa está muito triste ou não se sente confortável. Algumas relatam que ficam pensando que tem um bebê morto na minha barriga. Então a gente deve levar em consideração todas essas questões para que a gente chegue juntas a uma conduta.
né? Então, eu sempre falo que essa decisão precisa ser compartilhada com a pessoa que está gestando e com a família em si. As pessoas que estão em volta precisam entender também. Então, não é que vai apodrecer, que vai acontecer uma grande tragédia. Os abortos precoces, a gente tem total segurança, isso também é baseado no protocolo da Organização Mundial da Saúde de 2023, que fala sobre cuidados com o abortamento, que fala que a gente pode esperar sem problemas, até mais de 30 dias, se a gente tiver condições de acompanhar essa pessoa. A gente precisa orientar sobre os fatores, né, de alerta para ela procurar um serviço de atendimento em saúde da forma mais rápida possível. E esses fatores de alerta são hemorragia, que é um sangramento muito intenso. Eu costumo dizer que é um sangramento que enche um absorvente em meia hora ou que sai escorrendo no chão. Febre de 38 graus ou mais. Secreção purulenta pela vagina, ou quando ela se sente insegura e precisa de uma avaliação, ela também pode procurar o serviço de saúde. Lembrando que essa conduta ela não precisa necessariamente esperar os 30 dias. Se a qualquer momento a gente decidir juntas que está na hora de mudar, a gente precisa mudar. É importante lembrar que a obstetrícia não é uma caixinha. Cada pessoa, cada caso vai ter a sua particularidade e a gente precisa decidir isso em conjunto. Quais são as outras coisas que a gente pode fazer com aborto retido de 7 semanas, como esse caso? A gente pode fazer o manejo medicamentoso, que é com uma medicação de uso estritamente hospitalar no Brasil. E essa medicação a gente usa em altas doses. Então, a paciente se interna e a gente vai oferecendo essa medicação até que ela expulse o embrião ou a gestação de 7 semanas, que às vezes pode ser uma gestação anembrionada, que é quando não tem embrião no saco gestacional. E a gente acompanha e tudo mais. Nos outros países, isso pode ser feito em casa. Então, isso facilita muito para a paciente, porque, querendo ou não, o hospital é um ambiente hostil. Ela vai ver outras pessoas que estão gestando e que estão tendo bebês vivos. E, enfim, é muito delicada a situação mesmo. Ela está em um processo de perda, de luto. A gente sempre tenta preservar essas mulheres, deixá-las em um quarto separado, para que não tenha contato com outras mulheres com bebês e gestantes. Mas ainda assim é muito difícil, porque às vezes é um processo longo, pode demorar dias, né, para fazer essa indução. E, enfim, a gente também vai decidindo isso em conjunto. E a terceira opção é a aspiração manual intrauterina, que é feita com um dispositivo plástico e descartável, que é como se fosse um canudinho que a gente insere dentro do útero e aspira com uma espécie de seringa grande, uma aspiração a vácuo. E essa pontinha desse canudo é romba, então ela não lesiona o útero. A chance de acontecer uma perfuração uterina, uma lesão nesse útero dessa pessoa é muito menor do que a curetagem. A Organização Mundial da Saúde também diz que a curetagem é uma prática que deve ser abolida da obstetrícia contemporânea em casos de aborto, porque é uma prática que causa dor e sofrimento para essas mulheres. A curetagem uterina é feita com um instrumento de metal em que a gente raspa o útero dessa mulher e pode deixar sequelas, como por exemplo, causar infertilidade, aumenta a chance de perfuração uterina e dor depois do procedimento. Então, a gente não deve mais fazer curetagem nesses casos. A curetagem fica restrita para casos em que a gente tem uma retenção placentária de fetos maiores e às vezes a gente precisa realmente fazer uma curetagem para tirar esses restos.
E a aspiração manual intrauterina é muito segura, mas não deixa de ser um procedimento cirúrgico que requer anestesia, requer manipulação desse útero. Então, a gente pode levar bactérias que estão ali na vagina ou até mesmo bactérias hospitalares para dentro desse útero e gerar alguma infecção. Então, muito pelo contrário, esperar expulsar é mais seguro do que manipular esse útero de uma forma cirúrgica. Então, a gente sim aumenta o risco, mas algumas vezes é necessário e a gente faz com muita tranquilidade. E sempre importante discutir riscos e benefícios. Todo procedimento cirúrgico tem riscos, tá? Então, tanto riscos anestésicos quanto do procedimento cirúrgico em si. E isso é extremamente importante saber para tomar decisões informadas. Como eu estava dizendo, nos outros países, nesses casos, as mulheres são atendidas até por teleconsulta. Elas passam por uma consulta, mostram os exames, decidem pelo uso da medicação, por exemplo, o hospital manda para a casa dela um saquinho com os comprimidos que ela precisa usar, com remédio para dor, remédio para vômito, e ela fica em contato com um profissional da saúde caso aconteça alguma situação que ela se sinta insegura. Então, isso sim é uma grande evolução para a assistência à saúde da mulher. E claro que se ela precisar de um hospital, ela tem um hospital à disposição. Então, assim, isso sim seria uma grande evolução para a gente. Em casos de abortamento, você poderia fazer isso na sua própria casa, com a sua própria família e sem ter essa indisposição de dividir o mesmo lugar de um hospital. E às vezes até ser julgada, né? Às vezes profissionais até mesmo julgam essas pacientes como se elas tivessem induzido um aborto, e a verdade é que ninguém tem nada a ver com isso. No Brasil, o aborto é ilegal, o aborto autoprovocado, então às vezes as pessoas julgam de uma forma que não deveria, e o profissional da saúde está ali para prestar atendimento, assistência, e não para julgar, independente do que essa pessoa tenha feito. Certo? Então tá. A próxima pergunta é muito legal também. Então, fala assim: na hora do parto normal, o esposo pode acompanhar? Essa pergunta mexeu muito comigo, porque para a maioria das pessoas essa já é uma informação muito acessível, mas aí que a gente vê o quanto as pessoas ainda têm pouco acesso à informação e a saber sobre os seus próprios direitos. Então, o direito ao acompanhante da sua livre escolha é uma lei federal, muito antiga, se não me engano é desde 2005 que essa lei existe. E não precisa ser só o marido, mas sim, claro que a gente adora quando os maridos estão acompanhando, porque tem pouco tempo, 2005 foi ontem, né, gente? Então, até ontem as mulheres tinham partos desacompanhadas e passavam por inúmeras violências, e os pais eram privados de ver os seus próprios filhos nascerem. Então, isso é muito importante a gente falar sobre trazer a família para o cenário do parto, que o parto é um evento familiar e não é um evento médico estritamente, tá? Então, é extremamente importante que você escolha a pessoa que vai te acompanhar e que, se for o seu marido, maravilha, leve o seu marido para o pré-natal, pergunte mesmo para a pessoa que faz o seu pré-natal, para que vocês tirem dúvidas, para que eles estejam também orientados, né, sobre como que funciona o trabalho de parto, porque às vezes eles têm também poucas orientações, ficam inseguros e com medo durante o trabalho de parto. Então, é importante que os dois tenham as mesmas informações, estejam conectados para que
seja um trabalho de parto feliz para todo mundo, já que a chegada de um bebê é um momento mais feliz da família, né? É um momento extremamente importante. Então, isso é muito, muito importante, sim. O pai pode e deve estar presente no parto normal e na cesárea. Independente da via de parto, o acompanhante da sua escolha pode e deve estar com você o tempo todo, desde a hora que você pisou no hospital até a hora que você vai embora. A gente ainda tem alguns embates, assim, no momento da anestesia, né, na cesárea, por exemplo. E às vezes o acompanhante fica esperando até fazer a anestesia para depois ele entrar. Isso a gente ainda precisa melhorar muito, porque não existe isso. O acompanhante é para estar do lado da pessoa 100% do tempo. Então, é importante que vocês saibam desse direito para que vocês cobrem que seja cumprido. Então, o acompanhante não deve sair de perto dessa mulher em momento nenhum, a não ser que eles queiram, tá? Então, é isso, o acompanhante pode e deve participar. Aqui uma moça até falou, olha, muito legal isso daqui, calma aí. Essa lei está no papel, mas em Ilhéus eu não vejo exercendo. Então, é sim, é exercido. A gente, inclusive, cobra disso, né? A gente pergunta, cadê o acompanhante? Precisa ter um acompanhante. E é importante que a gente tenha, né, esse papel como profissionais também de cobrar, fazer com que o direito das mulheres seja exercido. Ela depois fala que teve 2 filhos aqui em Ilhéus e nunca pôde ter acompanhante. Então, isso também mexe muito comigo, porque a maternidade que eu trabalho é nova, eu tenho só 2 anos que eu estou aqui, desde que eu cheguei, essa maternidade é uma referência, né? Então, é a única maternidade que tem na cidade, atende 25 municípios, se não me engano, ou mais do que isso, e a gente cobra o acompanhante. Algumas mulheres até pensam, mas e se eu não tiver acompanhante, eu não vou ser internada? Não, não é isso. Ter um acompanhante é um direito da pessoa, mas não é uma obrigação. A gente vai cuidar dessa pessoa, independente se ela tiver ou não. Mas é importante que entenda que isso ter essa pessoa com você é um direito, certo? Depois as dúvidas são sobre laqueadura. Eu postei esses tempos aí falando sobre a laqueadura e surgiu um monte de dúvidas. Isso é muito legal, então vamos lá falar sobre laqueadura, que isso faz parte também dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e também é um direito que muito nos é negado. Eu sempre falo que em períodos de crise, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres são os primeiros a serem cerceados. E a única forma que nós, mulheres, temos de ter os nossos direitos cumpridos é sabendo que eles existem e cobrando isso, tá? Então, é importante que vocês saibam que a laqueadura é um direito de vocês. E é importante que vocês cobrem que ela seja feita, caso esse seja o seu desejo. Vamos lembrar alguns pontos que eu sempre falo quando eu falo sobre laqueadura e que muitas pessoas não sabem. A laqueadura é um método considerado irreversível e ela pode falhar. Muita gente acha que a laqueadura não falha, muito pelo contrário, a laqueadura pode falhar em até 0,5% das cirurgias realizadas, independente da técnica, independente do médico, independente de você. Então, qualquer pessoa que faz laqueadura tem 0,5% de chance de falha, de engravidar, mesmo com laqueadura. E ela não é o método mais seguro que a gente tem. Olha que coisa. Depois da laqueadura, que a taxa de falha é muito semelhante ao DIU de cobre, então a laqueadura falha 0,5%, o DIU de cobre 0,8%, tá?
É importantíssimo a gente falar que depois da laqueadura, a gente ainda tem o DIU hormonal, o Mirena, falha em 0,3%. Depois nós temos a vasectomia, que falha mais ou menos a mesma coisa do Mirena. E o que falha menos de todos é o Implanon, que falha 0,05%. Então, o Implanon é o método mais seguro que tem no mundo, não é a laqueadura. Mas é um direito da pessoa fazer a laqueadura se ela quiser. E não precisa ter X filhos, tá? Então, essa lei mudou recentemente. E se você quer fazer uma laqueadura, não tem filhos e tem 21 anos, você pode já fazer sua laqueadura. Como que funciona para quem não está gestante? Você precisa ir no posto de saúde ou ir numa ginecologista particular ou pelo plano, enfim, fazer uma consulta, saber sobre riscos, benefícios, prós e contras. Na unidade básica de saúde tem o que a gente chama de planejamento familiar, são consultas com a enfermeira, psicólogas, assistentes sociais, para te informar sobre os métodos contraceptivos que existem. E se você quiser fazer mesmo a laqueadura, eles vão te dar um termo, você vai assinar e só pode ser feita essa laqueadura depois de 60 dias da assinatura desse termo. Então, para o parto é a mesma coisa. Durante o seu pré-natal, se você quiser fazer uma laqueadura no parto, você tem esse direito e você precisa falar no seu pré-natal: olha, eu quero fazer laqueadura. E a pessoa que faz seu pré-natal tem que te informar sobre isso, riscos, benefícios, prós e contras. E se você realmente quiser fazer a laqueadura, você precisa assinar um termo de consentimento. Nesse termo fala sobre tudo isso que vocês conversaram, sobre riscos da cirurgia, porque é uma cirurgia e toda cirurgia tem riscos, tá? Então, você precisa assinar esse termo falando que você está ciente disso tudo. E a laqueadura só pode ser feita no parto, se esse termo que você assinou tiver 60 dias ou mais do que isso. Menos de 60 dias, a laqueadura não pode ser feita no parto. E não adianta brigar, porque isso não é um favor que a gente tem que fazer para vocês. É um direito estabelecido em uma lei federal. Então, a gente não pode burlar a lei, certo? Tem que fazer do jeito que tá lá. Então, a gente não faz a laqueadura se o termo tiver sido assinado com menos de 60 dias. Temos outro ponto. A laqueadura não é um procedimento de emergência. Então, às vezes, ela pode não ser feita no momento do parto, porque existem alguns fatores. O médico não é obrigado a fazer se ele não concordar, porque não é um procedimento de emergência. E a gente tem uma coisa na medicina e em qualquer profissão que chama objeção de consciência. Se a pessoa não concorda com aquilo ali e não é um procedimento de emergência, ela não é obrigada a fazer. Mas isso não significa que você não pode fazer em outro momento. E se tratando de hospitais de emergência também, às vezes tá muito cheio, ou tem outras emergências, ou não tem material suficiente. Então, a laqueadura não vai ser priorizada, tá? Mas não deixa de ser um direito seu de fazer. E como que você pode fazer caso isso não aconteça no momento do seu parto por N fatores? Você continua com seu terminho lá assinado e depois, quando você se recuperar do parto, você dá a entrada pelo SUS para fazer o seu procedimento de laqueadura. Você vai entrar na fila única e em algum momento você vai ser chamada para fazer sua laqueadura. Mas até lá é importante que você use outro método contraceptivo eficaz para prevenir uma gravidez indesejada, certo? Então, a gente fala muito sobre o DIU porque, assim, o DIU de cobre que está disponível no SUS, a taxa de falha é basicamente a mesma da laqueadura, não tem os riscos da cirurgia, dura de 10 a 12 anos e você pode tirar para engravidar de novo se você quiser. Ah, mas eu não quero engravidar de jeito nenhum.
Mas aí pode acontecer igual essa pessoa que acabou de falar aqui, ó. Eu fiz laqueadura e agora quero engravidar. Existem muitos processos contra médicos por causa disso. Que as pessoas fazem, naquele momento ela tem certeza absoluta que ela não quer engravidar e depois ela decide que quer engravidar. E aí? Tá lá escrito no termo que a laqueadura é irreversível. Então, se você fez... tem como tentar reverter? Tem, a gente pode tentar fazer uma cirurgia para reverter, mas as chances de reversão são baixas. E é uma outra cirurgia, né? Então, assim, é muito complicado isso, tomar uma decisão dessa. Mas o corpo é seu e se você quiser fazer, tudo bem, sabendo disso. Tem como engravidar depois que faz laqueadura? Você pode tentar reverter ou você pode partir para reprodução assistida, fertilização in vitro, né? Então, existem essas possibilidades. Sobre laqueadura, eu acho que é isso. Então, se não conseguiu fazer no momento do parto, depois precisa dar entrada pela unidade básica de saúde para entrar na fila única e conseguir fazer depois, tá? Lembrar que a gente não pode fazer cesárea só para fazer laqueadura. Isso é proibido por essa mesma lei. Porque uma cesárea só para fazer laqueadura aumenta muito a morbimortalidade materna. O que é isso? Chances de complicações graves para essa mulher, como hemorragia e infecção. Mas por que então pode fazer a laqueadura depois do parto normal? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quando a gente faz a laqueadura depois do parto normal, a gente não abre o útero. A gente abre no umbigo um corte muito pequeno, acessa lá a cavidade abdominal e as trompas ficam para fora do útero. Então, a gente só mexe nas trompas. Já na cesárea, a gente precisa cortar o útero. Quando a gente corta esse útero, a gente aumenta muito a chance de hemorragia para essa mulher. E a gente não deve aumentar a chance de complicação, a taxa de mortalidade para essa mulher só para fazer uma laqueadura. Isso é ilegal. Eu sei que, mas fulano faz, mas eu já vi que não sei quem fez. Tudo bem, as pessoas fazem coisas ilegais o tempo todo, mas na lei lá tá escrito que não pode fazer isso. E eu não faço. Certo? Acho que foi isso sobre laqueadura. Temos uma outra pergunta também aqui. Calma aí. Tá, essa também é muito legal. 12 semanas de gestação, o bebê estava no percentil 1 no ultrassom. E aí a pessoa que faz o pré-natal pediu ultrassom toda semana para acompanhar o peso desse bebê. O peso ficou normal e a pessoa indicou uma cesárea com 34 semanas. Um caso que me assustou, assim, eu não sei detalhes do caso, isso é tudo que eu sei, tá? Que é o que cabe na caixinha de perguntas. Então, eu vou falar em relação a isso. Bem, com 12 semanas, a gente não avalia o percentil do bebê. O ultrassom de 12 semanas é pra gente avaliar a morfologia, a formação desse bebê, o risco de desenvolvimento inadequado desse bebê, o risco de aneuploidias, como síndrome de Down, síndrome de Edwards, risco de pré-eclâmpsia. A gente também avalia nesse exame de 12 semanas com Doppler de artérias uterinas. A gente avalia outras coisas, líquido, a placenta que está ali se formando, mas o peso, o bebê ainda é muito pequeno para a gente avaliar o peso com 12 semanas. Então, não é essa a finalidade do ultrassom de 12 semanas. E é muito incrível a gente observar como as pessoas utilizam o seu conhecimento para coisas ruins, né? Então, assim, às vezes elas enganam as pacientes para indicar cesárea. Isso é muito triste, porque as pacientes confiam na gente, elas confiam no médico e na pessoa que está ali fazendo, te acompanhando, como uma autoridade. E é muito triste a gente usar da nossa autoridade para enganar as pessoas. Então,
Se fez ultrassom depois, toda semana, e os ultrassons do bebê estava desenvolvendo bem, qual que é a justificativa para a gente arrancar esse bebê prematuro com 34 semanas da barriga dessa pessoa? Então, assim, isso me faz pensar o quanto a nossa área não é fiscalizada e o quanto essas coisas acontecem todos os dias sob nossos olhos e ninguém faz nada. Um bebê de 34 semanas que foi tirado sem indicação da barriga da mãe dele tem alto risco de desenvolver várias complicações. A prematuridade não é só uma questão de ir para a incubadora e resolver. A prematuridade gera problemas muito sérios para essa criança, para o resto da vida dela. Então, a gente fazer uma prematuridade iatrogênica, que a gente fala, que é quando não tem necessidade de fazer isso, deveria ser um crime contra a vida desse bebê e dessa mulher que foi submetida a uma cesárea, muito provavelmente desnecessariamente. Então, é um bebê que pode ter dificuldade no ganho de peso, pode ter dificuldade com a amamentação, pode ter dificuldade para respirar, precisando de uma UTI neonatal na maioria das vezes. Pode ser um bebê com problemas respiratórios para o resto da vida, desenvolver asma e outras questões, alergias, mais suscetível a infecções respiratórias graves. Então, não faz o menor sentido, Se for uma questão de restrição de crescimento, que é quando esse bebê realmente tem o desenvolvimento prejudicado, sim, talvez a gente tenha realmente que fazer uma prematuridade terapêutica, que aí sim, às vezes tem indicação da gente fazer esse parto prematuro por causa do bebê mesmo, para salvar a vida desse bebê. Mas isso precisa ser muito bem justificado, porque as consequências da prematuridade são muito drásticas. Então, com as informações que eu tenho desse quadro, não faz o menor sentido isso. E o meu papel como pessoa educadora em saúde é justamente para tentar levar para as pessoas leigas e até mesmo para os profissionais de saúde que muitas vezes acham que estão acertando, mas não estão, porque às vezes fazem isso a vida toda e acham que está certo e não está. É importante a gente saber se atualizar e conhecer, para a gente saber também exigir aí os nossos direitos e entender o que está acontecendo com a gente. Então, para indicar uma cesárea num bebê prematuro, a gente tem que justificar muito bem, muito bem. Inclusive, a gente já considera a cesárea como arrancar um bebezinho que não está maduro, uma fruta que não está madura do pé. Enquanto o parto normal, a gente espera essa fruta cair do pé na hora que ela está pronta para nascer. E um bebê prematuro, então, assim, é muito triste isso, muito triste mesmo, tá? É isso. Bom, a outra pergunta é sobre vacina de HPV em adultos, que também é uma pergunta muito legal. Nós adultos não passamos pela fase aí, não fomos contemplados com a vacina do HPV no SUS. Então, eu sou uma exímia defensora do SUS. E, por favor, pais de crianças e adolescentes, vacinem seus filhos para HPV, meninos e meninas de 9 a 19 anos. Hoje a gente já tem dose única para essa vacina, então, por favor, vacinem seus filhos. Pessoas adultas, se possível, todas deveriam vacinar até 45 anos, tá? E sim, adultos precisam de receita médica. Alguns conseguem tomar na unidade básica de saúde porque a taxa de adesão à vacina do HPV é muito baixa, os pais não estão vacinando seus filhos e muito disso é consequência dos antivax, né, dos anticientistas aí que a gente teve nesses períodos difíceis que passamos.
E a vacina do HPV é uma grande evolução da ciência para prevenção de câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de laringe, câncer anorretal, causado pelo HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. É a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Até 85% das pessoas do mundo vão ter contato com o HPV em algum momento da vida. Ai, mas eu só transo com uma pessoa. Não importa. Em algum momento da sua vida, você pode ter contato com o HPV e o HPV causa câncer. A vacina é para prevenir câncer. Então, assim, vacinem, por favor, vacinem as crianças, porque só assim a gente vai ampliar, né, essa cobertura vacinal para os adultos, no sentido de que quando a gente vacina as crianças, eles vão ficando adultos e vão estando já sendo protegidos contra o HPV. Por que a vacina é dada na adolescência? Especialmente, se possível, antes de iniciar a atividade sexual, para que essa pessoa já tenha anticorpos contra o HPV quando ela iniciar a atividade sexual dela. Mas se pessoas que já têm vida sexual ativa, deve tomar? Deve, porque a vacina ajuda o seu corpo a produzir anticorpos contra o HPV. Mesmo que você já tenha o HPV, o seu corpo vai produzir anticorpos e vai prevenir que você tenha câncer causado por esse vírus. Então, se possível, tome. Na rede privada, nós já temos a vacina nonavalente, que vale contra 9 subtipos do HPV. E é uma vacina muito cara, realmente. Cada dose custa, em média, R$1.000, são 3 doses. Mas é um investimento para a sua vida, para prevenção de câncer. Eu, por exemplo, tomei adulta na rede particular. E sim, eu paguei R$3.000. E não me arrependo, muito pelo contrário. Então, se você é adulto, tem menos de 45 anos, tome vacina de HPV na rede privada, se possível, se você puder. Se não puder, procure um atendimento médico para conseguir uma receita que talvez você consiga tomar no SUS. Algumas vezes as vacinas estão vencendo, né? Que as pessoas não estão vacinando os adolescentes e às vezes consegue tomar, tá? Então, é assim que a gente pode fazer aí contra o HPV. Lembrar que a vacina, ela não te exime de fazer o acompanhamento para prevenção desse câncer com o Papa Nicolau ou com o PCR do HPV, que é o exame mais recente que a gente tem, que veio para substituir aí o preventivo que a gente já conhece. Então, é o exame que a gente faz na Clínica Criar, a gente oferece esse exame justamente porque ele vê se você tem o HPV que causa o câncer. Se você tem, a gente já amplia essa investigação para tratar adequadamente essa doença e pegar no início ali dessa lesão para que a gente não chegue a desenvolver realmente o câncer de colo de útero que mata mulheres jovens. Também pode desenvolver câncer de pênis e os outros tipos que eu também já falei. Então, não deixem de se cuidar. Às vezes as pessoas acham que não estão sentindo nada e acabam não indo, né, nas consultas. Não é porque que tem que fazer todo ano, tá? Então, a gente já falou aqui algumas vezes sobre o protocolo de rastreio para câncer de colo de útero. Então, eu vou repetir, já que a gente já está falando sobre isso. Como que a gente deve fazer esse rastreio? Se for para fazer pelo Papa Nicolau, deve ser coletado com 25 anos um Papa Nicolau e com 26 anos. Se os dois estiverem normais, a gente pode fazer a cada 3 anos. Mas por quê? Eu quero fazer todo ano, porque eu me cuido muito. Eu quero fazer de 6 em 6 meses. Vamos lá, o HPV... Quando a gente adquire esse vírus, ele demora 10 anos para se transformar em câncer. Então, se você fez 2, vieram negativos. Se você pega aí esse HPV em algum momento, ele demora até 10 anos para virar câncer. Então, daqui 3 anos, se você fizer o Papa Nicolau de novo, se você tiver o HPV e ele estiver ali começando a fazer alguma lesão, a gente ainda consegue pegar essa lesão muito no início, tá? Então, não precisa desesperar e fazer todo mês, não.
E o PCR do HPV, ele fala pra gente se você tem o HPV que causa o câncer. Se você não tem, você pode repetir esse exame em 5 anos, tá? Então, isso também não sou eu que estou inventando, é um protocolo recente e a gente tem usado ele. E é um exame caro, mas é um exame que, enfim, né, protege aí contra o câncer. Agora, se tem o HPV, que pode causar o câncer, o HPV de alto risco, a gente precisa fazer colposcopia, às vezes a gente precisa fazer biópsia, às vezes a gente precisa fazer a conização ou cirurgia com um bisturi elétrico que a gente tira essa lesão do colo do útero, que também é conhecido como CAF, cirurgia de alta frequência. Então, tudo isso a gente tem para fazer de uma forma segura. E é importante lembrar que muitas vezes vai ali, não, vou no ginecologista para fazer preventivo. E vai lá, colhe, não mostra o resultado, não sabe o que deu ou não volta, então também não adianta. Então o rastreio ele precisa ser muito bem feito, muito bem executado e tratar essas questões que são muito sérias da forma que elas merecem, tá certo? Vamos para a próxima. Esta é muito boa, sobre SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Essa é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a gente tem muitas confabulações sobre a síndrome dos ovários policísticos e a verdade é que a síndrome dos ovários policísticos é uma doença muito difícil, porque ela é uma doença metabólica, ela é uma alteração do organismo da mulher e ela pode gerar outras consequências, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade central, que é a obesidade abdominal, pode levar a ter infertilidade, Não significa que ter síndrome dos ovários policísticos é igual à infertilidade, tá? Então, muitas vezes as mulheres, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, meu médico falou que eu não podia engravidar e eu estou grávida. Então, isso acontece com frequência. E também porque o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos é feito de maneira errada. Para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa ter 2 de 3 critérios. Não é só ovários policísticos no ultrassom, tá? Quais são esses critérios? Nós temos sim os ovários policísticos no ultrassom, nós temos o hiperandrogenismo, que é clínico, quando a pessoa tem muita acne, pelos, oleosidade na pele, ou laboratorial, quando a gente tem exames laboratoriais relacionados a hiperandrogenismo alterados, ou quando a gente tem uma irregularidade menstrual muito acentuada, um ciclo muito longo, quando a gente fica lá 3, 6 meses sem menstruar. Então, é uma das causas aí a serem investigadas, é a síndrome dos ovários policísticos. E essa investigação é muito séria, não é assim tão simples de se fazer, não é um diagnóstico simples e o tratamento menos ainda. Então, muito se fala sobre usar anticoncepcional para tratar a síndrome dos ovários policísticos, usar outras medicações. Essa pessoa, por exemplo, falou que foi prescrito para ela uma medicação chamada Sopi, metformina e Diane 35, que é um contraceptivo oral combinado. E ela fala, sou tentando engravidar. Qual que é a sua opinião? Então, primeiro é isso, a gente precisa saber se o diagnóstico foi feito de forma correta. Segundo, orientar que a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome metabólica e o tratamento para a síndrome metabólica é mudança dos hábitos de vida. Então, depende muito mais da própria paciente do que de mim. Isso é importantíssimo que vocês entendam. Atividade física e a alimentação adequada não é brincadeira. Então, a gente fala isso, eu sempre brinco, falo, gente, eu adoraria estar errada, sabe? Eu adoraria poder comer tudo que eu quiser de besteira
mas não é assim que funciona, né? Então eu falo que adulto precisa fazer o que tem que ser feito, não o que gosta de fazer. Ah, mas eu não gosto de comer verdura, não gosto de comer salada. Tem que comer, gente, não tem outro jeito. Ah, eu não gosto de fazer atividade física. Nem eu. Você acha que eu gosto de acordar 4h30 da manhã para ir para academia? Eu não gosto, mas eu tenho que ir, então eu vou e pronto. Não tenho que fazer, não tenho que ficar reclamando, tenho que fazer. Então, o tratamento para a síndrome dos ovários policísticos, na grande maioria das vezes, é com atividade física e dieta, acompanhada por nutricionista. E nutricionista que seja nutricionista de verdade e não uma pessoa que vai te encher de suplementos sem nenhuma evidência científica. Isso tem sido um grande problema para mim, porque é muito difícil hoje em dia achar um nutricionista que realmente nos ensine a comer de verdade e que não suplemente até o fio de cabelo, porque não existe evidência sobre esse tanto de suplementação que a gente tem feito. E, na verdade, isso mais atrapalha do que ajuda. Hoje, a gente quer resultados muito rápidos, né? Principalmente as pessoas que estão tentando engravidar e não conseguem devido à síndrome dos ovários policísticos. É muito difícil para essas pessoas, às vezes, entenderem o processo. E eu sempre falo que não adianta a gente engravidar não estando saudável. Por quê? O que acontece? Pessoas que engravidam com síndrome dos ovários policísticos têm mais chance de desenvolver diabetes gestacional, hipertensão gestacional, ganho de peso exagerado na gravidez e várias outras complicações relacionadas à síndrome dos ovários policísticos. E lembrar que a diabetes gestacional está relacionada a malformações fetais, bebê grande demais, cesárea por problemas, complicações mesmo na gravidez. Então não adianta a gente querer só engravidar e pronto, sem pensar nas consequências. Então é muito melhor a gente preparar o terreno primeiro, estar mais saudável para receber esse bebê de uma forma mais saudável, para que a gente previna complicações muito sérias na gravidez. E a hipertensão na gravidez, por exemplo, mata o bebê e mata a mãe. Então é muito mais grave do que a gente imagina, né? Então é importantíssimo entender isso e tratar da forma adequada. Algumas vezes a gente vai ter que adiar os planos dessa gravidez para tratar primeiro a síndrome dos ovários policísticos para depois engravidar de uma forma mais saudável. A gente precisa, às vezes, dar notícias que as pessoas não gostariam de ouvir. Então, algumas vezes eu já contraindiquei gestação até que a gente consiga tratar a doença para depois engravidar de uma forma mais saudável. E quando a pessoa entende a gravidade, realmente se torna muito mais tranquilo, não que seja fácil, porque não é fácil mudar os hábitos, né? Mas se torna um processo mais tranquilo e menos doloroso. Afinal, a gente tem um propósito que é trazer um bebê saudável e também ser uma mãe saudável. Porque não adianta ter bebê e o bebê ficar sem mãe, né? Porque hipertensão mata. Então, isso é muito sério e a gente precisa tratar, tá? Em relação ao tratamento que está sendo feito, é questionável, porque o SOPI, por exemplo, não tem evidência científica de que seja benéfico para a síndrome dos ovários policísticos. Algumas pacientes realmente vão precisar de metformina para tratar principalmente a resistência à insulina, a obesidade central, tá? A anovulação, às vezes essas pessoas ficam muito tempo sem ovular e isso está relacionado ao metabolismo da insulina mesmo, e às vezes sim precisa de metformina. E o Diane 35, que é um anticoncepcional oral combinado, a gente também precisa avaliar cada caso, porque às vezes as pacientes com síndrome dos ovários policísticos têm contraindicação ao uso do estrogênio. E essa medicação para pacientes com contraindicação pode aumentar o risco de eventos tromboembólicos, como o AVC, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito delicada e a gente precisa tomar muito cuidado.
Algumas pessoas vão precisar realmente de contracepção para tratar primeiro a síndrome para depois engravidar, mas para isso a gente tem outros métodos que são seguros. E pessoas que podem utilizar, que não tem contraindicação, o anticoncepcional é utilizado não para tratamento da síndrome em si, mas para redução dos sintomas hiperandrogênicos, como os pelos, espinhas, oleosidade e tudo mais. Ele não resolve a doença, tá? Ele trata o sintoma. Então, tem muita gente que fala, eu tomei anticoncepcional e parei e voltou tudo de novo. Porque ele não vai tratar a doença mesmo. Então, é uma doença multifatorial que a gente precisa de muito cuidado e muito incentivo e muito apoio e uma equipe para tratar. Não é uma pessoa só que geralmente consegue, às vezes sim, mas na maioria das vezes a gente precisa de apoio de profissional de educação física, nutricionista, psicólogo, para lidar com as questões emocionais relacionadas a tudo isso. Então, é um processo, certo? E para fechar, a última pergunta, porque já são 9 horas da noite e eu tô aqui falando, como sempre. A última pergunta foi sobre a vacina de bronquiolite. Também muitíssimo importante essa pergunta. Bom, a bronquiolite é uma doença respiratória que atinge bebês recém-nascidos e crianças até 2 anos com mais gravidade. E assim como as outras síndromes respiratórias, pode ser muito grave e pode ser letal. Então, pode matar os bebês e as crianças. Então, agora em abril, o Ministério da Saúde lançou uma nota falando que a vacina da bronquiolite já foi liberada pela Anvisa para ser usada nas gestantes para prevenir a bronquiolite no bebê até 6 meses de vida. Porém, essa notícia é bem recente, a Anvisa liberou, agora em abril, e a vacina ainda não está disponível. Então, ainda que você queira tomar, a vacina ainda não está disponível, espero que chegue logo, porque ela vai prevenir realmente muitas complicações respiratórias e as UTIs respiratórias de criança sempre estão cheias, porque a gente tem bronquiolite, a gente tem influenza, a gente tem várias outras doenças, Covid, Então, as crianças também pegam e elas vão para a UTI, elas são muito imaturas para lidar com essas infecções. E isso é muito sério e muito grave. Então, quando a gente fala para tomar vacina de Covid na gravidez, não é porque a gente é chato. Quando a gente fala que não é para receber visita com recém-nascido, não é porque a gente é chato. É porque os bebês morrem de infecções respiratórias. E aí tá vindo mais uma vacina para gestantes para proteger os bebês de mais uma infecção respiratória que é extremamente grave e letal, tá? Então, ainda não está disponível, mas a gente espera que logo a vacina para bronquiolite esteja aí no SUS para que todas as gestantes possam tomar. Certo? Perguntinhas da semana respondidas. Teve alguém aqui que falou alguma coisa sobre HPV. Deixa eu dar uma lidinha. A pessoa está falando que descobriu um NIC1 pela colposcopia. NIC1, principalmente a depender da idade, mas o NIC1 não é uma lesão. O NIC1 é o quê? É uma lesão no colo do útero, muito provavelmente causada pelo HPV, mas é uma lesão muito inicial. E nem sempre essa lesão precisa de cauterização, tá? A grande maioria dessas lesões vai se resolver sozinha, ela precisa de acompanhamento. Então, precisa saber direitinho, acompanhar aí para saber se essa lesão vai se resolver ou se ela vai evoluir para uma lesão de grau 2 ou 3, que aí sim a gente precisa de tratamento.
Então, isso precisa realmente ser acompanhado por um especialista em patologia do trato genital inferior, que eu também faço. E às vezes a gente submete as mulheres a procedimentos desnecessários, como uma cauterização por NIC1, que às vezes se resolveria sozinho. Muitas mulheres são submetidas a cauterizações e isso pode levar a consequências futuras, inclusive consequências reprodutivas. Algumas mulheres desenvolvem insuficiência istmo cervical por cauterizações muito extensas ou conizações. Outras mulheres desenvolvem fibrose nesse colo do útero por causa de cauterização desnecessária também. Então, não necessariamente deveria ter cauterizado, sabe? Então, a gente precisa saber quando eu falo que procedimento é uma coisa que às vezes a gente acha que, não, faz logo para prevenir que vire um câncer. Talvez não fosse virar, só precisasse de um acompanhamento e o seu próprio organismo resolver essa lesão sem precisar de um procedimento cirúrgico que pode gerar danos, né? Então, o acompanhamento serve para isso, para a gente prevenir intervenções desnecessárias e, claro, diagnosticar antes que vire câncer realmente, tá? Então, é importante a gente saber isso aí. Aí a outra falando que passou por 2 cauterizações por causa de NIC1 e depois outro médico falou que não era necessário. É isso, né, gente? Os corpos das mulheres são cauterizados e cortados e mutilados muitas vezes sem necessidade. E isso pode causar graves consequências, tá bom? Então, espero que você tenha um atendimento aí de qualidade. É importante levar para o atendimento todos os preventivos que você tem, os resultados das biópsias, para que a gente acompanhe direitinho e consiga fazer um acompanhamento de qualidade. Isso existe um protocolo para acompanhar essas lesões. Isso não deve ser, não, vou fazer isso daqui porque eu acho que é melhor. Tudo bem, algumas vezes a gente realmente precisa sair do protocolo quando são situações muito delicadas ou situações muito difíceis de acompanhar. Por exemplo, uma pessoa que mora na zona rural, não tem acesso a médico, não tem como ficar fazendo o acompanhamento. Tudo bem fazer uma cauterização ali se você acha que deve. Mas uma pessoa que pode fazer um acompanhamento adequado, não tem por que a gente ficar cauterizando não, sinceramente, tá bom? Então, existem realmente recomendações muito bem estabelecidas e a gente precisa segui-las. Bom, obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Depois eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse formato de responder as perguntas por live. E eu vou deixar ali depois nos stories para vocês me mandarem no direct aí o que vocês acharam da nossa conversa de hoje. Tá certo? Beijo, até mais, boa noite.